campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez, estamos aqui reunidos nesse momento, nessa oportunidade grandiosa de estarmos em comunhão com Deus, com Jesus, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje faremos uma leitura breve e comentários acerca dessa belíssima obra. E nos caiu o capítulo 1, no item O Espiritismo, o item 5. O Espiritismo é a nova ciência e vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como parte de um processo natural onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é um instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é produto do ensinamento de milhares de espíritos que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. Que lindo, né, meus irmãos? Que lindas palavras de Kardec nesses ensinamentos sobre o Espiritismo. Esses ensinamentos iniciais e que naturalmente são trazidos com maior riqueza e profundidade ao longo desta obra e também das outras obras do Pentateuco. Irmãos, amigos queridos, que alegria estarmos aqui falando sobre Espiritismo. Aos irmãos que são adeptos a esta filosofia e também aos simpatizantes. Aqui, Kardec vem nos trazer fundamento básico do Espiritismo. E Jesus não veio destruir a lei, como esse capítulo é intitulado. Eu não vinha destruir a lei. E não vindo destruir a lei, muito antes pelo contrário, quando falamos destruir as leis mosaicas, que aquele povo seguia naquela época, Jesus veio, na verdade, esclarecer e também trazer uma nova percepção em cima daqueles ensinamentos mosaicos. Por quê? Na época de Moisés, em razão do povo ainda ser muito rude, um povo que entendia que existiam vários deuses e foi necessário, através dessas escrituras,
Por isso essa comunicação direta com Moisés, para que ele pudesse transcrever os 10 mandamentos. E nessa transcrição fosse imposta, vamos dizer assim, àquele povo uma nova lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Começando por essas leis. Por quê? Eles tinham que mudar aquela cultura de acreditar em vários deuses. Então, passou-se a instituir que haveria somente um Deus. E, naturalmente, isso não aconteceria da noite para o dia. Seriam necessários séculos e séculos para que se enraizasse na cultura daquele povo uma nova concepção de que existiria um único Deus. Então, quando Jesus veio, o terreno já estava mais ou menos preparado, vamos dizer assim, né? Então já existia uma concepção de um Deus único na grande parte das filosofias, né? Dos povos que habitavam o planeta naquela época, a grande maioria entendia que havia um único Deus. Mas também existem, assim como hoje, filosofias que entendem que existem vários deuses, até nos tempos atuais, né? E com essa encarnação de Jesus no plano físico, o seu único objetivo foi esclarecer aquele povo, para que buscassem uma compreensão mais ampla dos ensinos mosaicos, porque eles estavam muito adstritos àquela lei de olho por olho, dente por dente, né? E Jesus trouxe essa abordagem de amor, de justiça, de caridade, que não precisava temer a Deus, que Deus era bom, era justo. Enquanto na época de Moisés eles cultuavam essa questão de invocar espírito, foi necessário instituir uma repressão, vamos dizer assim, àquele tipo de conduta, porque a invocação de espíritos poderiam trazer muitos malefícios, principalmente diante de tanta ignorância, né? Então ficou proibido a incorporação do espírito. E, chegando na época de Jesus, a encarnação de Jesus foi justamente para trazer esta nova percepção. E aqui eu estou trazendo uma abordagem bem simplória, gente. Porque isso a gente pode encontrar com muito mais riqueza, com muito mais fundamentos, com muita mais propriedade em obras da doutrina espírita, em obras complementares. E por isso que Jesus, quando encarnado, veio através de parábolas, porque era a única forma que aquele povo tinha de compreender aqueles ensinamentos, mesmo que ainda muito pouco. E como aqui o próprio Kardec disse, mesmo assim, muitas parábolas que ele trouxe foram interpretadas de forma errônea e até hoje são compreendidas de forma equivocada. Mas isso faz parte. E ele já sabia disso. Por isso, sabedor disso, Jesus disse que seria enviado o Consolador prometido, a terceira revelação. Estamos aqui diante dessa nova revelação, dessa doutrina filosófica que vem nos esclarecer, principalmente com maior discernimento, com maior sabedoria, os ensinos morais do Cristo. A doutrina espírita, longe de querer ser a doutrina da verdade, mas com certeza ela vem nos trazer um esclarecimento com
maior lucidez dos ensinos morais do Cristo, raciocinando, uma fé raciocinada sobre os ensinamentos do Cristo há mais de 2000 anos atrás, que foram, ao longo do tempo, não só incompreendidos, mas também interpretados de forma errônea ou de forma intencional também, né? Então, sabedor disso, Jesus nos enviou o Consolador prometido. E o Espiritismo, irmãos, se baseia nessa tríade: ciência, filosofia e religião. Sendo uma doutrina científica, ela precisa estar atrelada, baseada nas questões da matéria para encontrar o seu respaldo na filosofia e na religião. E da mesma forma, a religiosa tem que ser de forma racional, encontrar respostas no aspecto filosófico e no aspecto científico. E a filosofia, para não ser uma filosofia inócua, sem ficar só naquela de forma prolixa, né? Ela precisa encontrar a sua fundamentação, a sua sustentação na fé raciocinada e na ciência. Por isso a tríade. Essa tríade é o que conduz o Espiritismo. E olha que lindo. Que linda, belas palavras de Kardec para nos esclarecer que a razão caminha com a fé, sempre. E a fé caminha com a razão. Nós sempre temos que estar com isso muito claro na nossa caminhada. E é por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque ele vem nos trazer desde o início das suas abordagens de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Qual o grande propósito de estarmos aqui encarnando, reencarnando sucessivas existências para trabalharmos conosco mesmo e com os nossos irmãos. O Espiritismo vem nos trazer a consolação no sentido moral, a consolação no sentido sentimental, né? Para que a gente possa, dentro das circunstâncias difíceis que nós encontramos na nossa caminhada, possamos lidar com maior sabedoria, com maior discernimento e principalmente com maior equilíbrio. Mas lembrando uma coisa fundamental: o Espiritismo nunca tem a pretensão de tirar a dor da nossa caminhada. A dor faz parte do processo, porque ainda precisamos aprender muitas coisas da nossa jornada pela dor. E a dor é que vai nos fazer sair da zona de conforto. Isso que o Espiritismo nos esclarece. A dor é que nos fará mover a máquina que existe em nós, para que assim possamos nos transformar. Mas também nos lembrando que pela dor encontraremos as respostas que queremos, mas a consolação sempre estará lá. E mais ainda, o Espiritismo vem nos ensinar uma coisa fundamental. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. O Espiritismo vem nos tirar o desespero diante de qualquer situação de dor, seja qual for a dor que você esteja passando neste momento. O Espiritismo vem nos trazer esta consolação de que a vida continua, de que tudo passa, absolutamente tudo passa.
Assim como nossos momentos de alegria passam, os momentos de dor, de aflição, de angústia, de solidão também passam. Porque nós sempre, irmãos, estaremos assistidos. O Espiritismo vem nos ensinar que estaremos sempre acompanhados, porque somos espíritos. E vivendo num mundo carnal, não deixamos de ser espíritos, porque a nossa essência é espiritual. E estamos aqui encarnados no mundo corporal para passar pelas experiências do mundo terreno. E o Espiritismo vem nos ensinar que o mundo espiritual está muito mais ligado a nós do que nós possamos imaginar. E a influência que sofremos deles é muito maior do que possamos imaginar. Assim como temos as influências ruins, também temos as influências boas daqueles irmãos que querem nos auxiliar, para que lembremos sempre que temos os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, os nossos guias que vão nos conduzir desde que estejamos ligados e sintonizados com eles. Os momentos de dores e os momentos de alegrias é para lembrarmos deles. É para jamais esquecermos que temos a assistência espiritual, a assistência divina a todo instante. Jamais esqueçamos disso, irmãos. Jamais. Muito obrigada, irmãos. Sejamos felizes. Sejamos felizes, porque hoje nós temos esta grandiosidade em nossas mãos para sermos felizes. Vamos fazer nossa prece e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces e faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações e benefícios de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimam-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob a tua bênção divina. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo.
Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por este momento feliz e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site